O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando o segundo domingo deste tempo do Advento. É importante essa caminhada porque nós estamos nos preparando, nos purificando para o encontro do Cristo que vem. Vem no Natal e também essa dimensão da parousia, a presença de Deus que vem ao nosso encontro, no dia do nosso juízo, no dia final. Então a gente observa bem essas duas realidades que nós vivemos neste tempo. Então estar sempre preparados, vigilantes, essa é a nossa estrada para Jesus. Então são ações que nos ajudam a crescer na nossa fé. Outra ação importante são os textos que nos são apresentados. O texto do domingo passado falava bastante da vigilância, vigiai. E agora, quase que para dizer assim, confiança, esperai no Senhor, preparai o caminho do Senhor. É o sentido desse fato que o Senhor nos quer rezar hoje. Pegando a primeira leitura, nós vamos observar o texto de Isaías. Aqui é bom lembrar que nós estamos rezando um texto do tempo do exílio, então o tempo do deserto, então vivendo toda aquela realidade do deserto, a caminhada do povo, olhando para a realidade física, o povo estava descontente, o povo estava desolado. Na vida também, quando a gente encontra muitas realidades difíceis, a gente começa a dizer, não vale mais a pena fazer isso ou fazer aquilo, não vale mais a pena caminhar, parece que a gente quer jogar E Elias continua a sua caminhada. Se olharmos bem, aonde o povo vai encontrar a palavra de Deus? Vai encontrar a palavra de Deus no deserto com João Batista, o último dos profetas, aquele que aponta o Cordeiro de Deus. E no deserto vai haver uma transformação. Eu não gosto da palavra muito, não tenho nada contra ela, mas eu não gosto muito da palavra mudança.
né, para a pessoa, para conceito de pessoa, eu não gosto muito da palavra mudança, porque mudança, ela fica muito genérica. Eu gosto dessa palavra transformação, maturidade, porque isso vai me chamar a atenção a algo novo. A mudança, por exemplo, se você vai mudar de casa, você mudou de casa, mudou alguma coisa? Mudou o espaço, mas as coisas que estão dentro da casa não vão para outra? Olha que interessante, salvo algumas coisas que a gente tem que tirar, né? Ah, lá não vai caber isso, não vai caber aquilo. Igual você chega, tem certas mudanças que a esposa fala para o esposo, nós vamos mudar, vamos, essas coisas tudo tá velha, vamos jogar tudo fora e comprar tudo novo, né? Aí fica uma maravilha, tudo novo, olha que beleza. Salvo o bolso, né? Porque o que muda é o bolso, né? Fica vazio, coitadinho. Mas olha para a ação interessante. Se você fala de uma pessoa, se eu tenho uma dimensão de pecado, eu estou nesse espaço, eu quero me livrar do pecado, eu só mudo de espaço, o que aconteceu? O pecado veio junto, não houve uma transformação, não houve um amadurecimento, houve simplesmente mudanças de lugares. Então o povo saía de Israel, ia para o deserto, para buscar uma transformação, não só uma mudança de vida, porque quando a gente faz só uma mudança de vida, a gente volta de novo com os requisitos daquela velha realidade e continuamos a errar novamente, a pecar novamente. Então ali existe uma dimensão bonita que João banhava as pessoas no Rio Jordão, né? E Jesus Cristo vai no Rio Jordão e vai receber esse banho. Isso é um ato ritual, porque dizia, escutava-se uma catequese, arrependia dos seus pecados, buscava a conversão, falava, eu não quero mais viver dessa maneira, então vamos purificar o banho da regeneração, diferente do batismo, sacramento de vida nova. Quando eles voltavam para a sua vida, aquilo que era errado, a água levou. Olha que interessante, né? É interessante isso, né? Porque eles vão lá, estão sujos pelo pecado, tomam um banho, então um gesto ritual, e voltam limpos para casa. Só que aqui tem gente que toma banho muito, né? Ou muito demorado, ou muito rápido demais, né? E às vezes fica alguma coisa pendente para limpar, né? Eu lembro sempre minha mãe falava assim, vai esfregar esse pé de novo. Faltava sempre alguma coisa, né? Então a gente tinha que ir lá e purificar de novo. Às vezes isso também acontece com a gente. A gente também precisa dessa purificação. E aonde nós encontramos a purificação? Eu fiz uma pergunta. Eu não escutei, com certeza alguém de casa já respondeu, eu não consegui escutar. Mas onde que a gente encontra essa purificação na dimensão da igreja? Na confissão, isso, na confissão. A gente vai buscar em Deus na confissão. Então, quando eu vou no sacramento da reconciliação, eu encontro essa vida nova, sacramento de cura que Deus nos dá, dentre os 7 sacramentos que nós vivemos na igreja. Então, a gente começa a observar coisas importantes. Agora, se uma vez busco uma purificação, eu vou encontrar vida nova. É igual a casa, se você limpa a tua casa, limpa o espaço, parece que o ambiente aumenta, expande. Se você coloca uma tinta nova em casa, parece que tudo se transformou. Na verdade é a mesma coisa, né? Mas tudo se transformou, parece que deu uma amplitude, né? Quando a gente coloca uma cor, dá uma amplitude no espaço. Assim também é a dinâmica da oração. Se eu busco a conversão do coração, se eu vou aplainar esse caminho para que o nosso Deus chegue, se eu estou preparando o espaço, eu tenho vida nova. E assim melhor vai ser o anúncio dessa notícia. Para viver tudo isso, precisa de uma palavrinha importante, chamada humildade. Aí nós temos que vivê-la na intensidade da própria palavra. Veja que interessante ali o nosso amigo João Batista. O que ele fala, né, o profeta João Batista fala, São João Batista fala ali para a comunidade que está vendo Jesus. Eu não sou digno de fazer o quê? De desatar as sandálias dele. Por que ele fala isso? É interessante. Quem desatava as sandálias dos seus senhores? Os escravos. Tá certo? Os escravos. Era uma atitude própria de um escravo. Na nossa concepção, o escravo era aquele que não tinha nada. Não é verdade?
é aquele que não valia nada, era um braço serviçal. Para o judaísmo, o judeu também era escravo. Tinha judeus escravos também na época. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um anúncio, uma proclamação. Falando assim, ele está fazendo uma proclamação, né? Uma bem-aventurança, uma exultação para aquele povo, dizendo: olha, eu não sou digno de ser, eu não sou digno de desatar. Se esse é o serviço do escravo, nem a esse serviço eu sou digno de fazer. Então ele pega uma ação que era comum, eleva a uma dignidade, então é digno desatar as sandálias do seu Senhor, reconhecer que Ele é soberano. E quando ele fala, eu não sou digno dessa missão, ele não está exaltando o Senhor, no sentido Senhor do escravo, mas está exaltando o trabalho de quem? Do escravo. Se no domingo passado exaltava o trabalho do porteiro, agora João Batista exalta o trabalho do escravo, dizendo que o trabalho do escravo é maior, né? Então ele exalta o humilde. Quem fala isso também num canto? Maria. Ele exaltou os humildes, né? Exaltou, elevou os humildes e dispersou. No texto do Magnífica não fala isso? Exaltou os humildes e despediu os ricos de mãos vazias. Quem que é o rico dentro desse contexto? Quem que é o rico dentro desse contexto? O soberbo, né? Que fica preso na sua vanglória. E ele fala, se a gente souber trabalhar a humildade, eu também posso ser rico. Olha a dinâmica de João Batista. Ele tem a sua dimensão de profeta, mas ele não se gaba, não se orgulha, não se envaidece daquilo que possui, mas ele exalta a ação numa dimensão serviçal, né? Eu não sou digno desse serviço, mas eu batizo com água, quer dizer, eu te dou o banho, Ele vai te dar o Espírito Santo e o fogo. Olha que ação bonita. Por isso que depois a gente vai ver que Jesus Cristo vai falar a mesma palavra que a gente reza na Quinta-feira Santa, né? Na missa da Quinta-feira Santa. Se eu te lavo os pés, né? Você também deve lavar os pés dos seus irmãos. Olha que ação importante. Então, para viver o Natal do Senhor, precisa ter verdadeiramente essa conversão, essa mudança, né? Não só mudar por mudar, não gosto da palavra mudar, mas essa transformação, esse amadurecimento para Deus. Deixa Deus nascer. Como é que está a sua Belém? Como é que está essa gruta chamada você? Já está preparado, está se preparando para o nascimento do menino? Deixa Deus entrar, deixa Deus ser luz, habitar e transformar a nossa vida. Olha que ação bonita que Deus nos dá. Vigia esperando a aurora, qual noivo esperando o amor, né? Já cantávamos no domingo passado. Hoje já mostra um sentido bonito nessa dimensão, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quer dizer, aquilo que está meio torto dentro da gente tem que ser aplainado. Não é assim que a gente faz para fazer uma casa? A gente tem que saber trabalhar. Se o terreno é meio estorto, o que a gente faz? A gente vai construir umas pilastras aqui e ali, vai deixar alguma coisa, um patamar, para a casa poder subir e ficar bonita, não é verdade? Olha quanta coisa. A gente vai até saber usar o terreno, igual aqui as escadas, colocando, né, tendo aqui essa ação, para a gente poder ter uma harmonia. Então, deixa Deus trabalhar para que a harmonia possa ser plena na minha e na tua vida. E assim a gente possa rezar verdadeiramente o Natal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.